Ele nos abençoou muito. Quantos foram abençoados aqui com ele? Levante a mão. Olha aí, pastor. Graças a Deus. Deus o abençoe e que mais uma vez o irmão entregue aqui o recado da palavra do Senhor. Amém. Espero que foi verdade, né? Os braços levantados, não só para me agradar, certo? Vou bater uma foto de vocês aqui, vamos ver se eu consigo vocês pegar aqui. Muito bem. Na verdade, o nosso objetivo também para esses 111 anos dessa igreja é muito simples. Eu acho que nós descobrimos o importante aqui em 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Eu quero começar a reunião com esses versículos, onde está escrito o programa, na verdade o programa da igreja, que é muito simples. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como? Agora vem o primeiro ponto. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Isso para muitos de nós já é o passado, certo? Isso já aconteceu faz muito tempo. Nós deixamos os ídolos. É o primeiro passo. Vós convertestes a Deus. Isso também. De muitos já faz muito tempo, né? Hoje de manhã vieram irmãos que já fazem 50 anos de história junto com essa igreja. Ou até alguns mais, 60 e poucos. E diz, para servirdes o Deus vivo. Aí já é algo mais. Quer dizer, não somente esquentar o banco da igreja, não ser um torcedor do jogo, mas realmente um participante, servir o Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Quer dizer, juntos nós servimos ao Senhor, vivo e verdadeiro. E tem mais um ponto que pelo menos naquela época era uma característica de um verdadeiro cristão. No versículo 10, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, que é o Apocalipse. Ele vai nos livrar dessa ira vindoura, que é a bendita esperança, o nosso arrebatamento. Olha, já naquela época, eles esperaram a volta de Cristo. Será que eles se enganaram? Olha, Jesus não veio. Eles esperaram Jesus, Jesus não veio. Então se enganaram. Será? Olha, qual é o maior desejo de uma noiva? Pelo menos de uma noiva normal, vamos dizer, né? Uma noiva. Qual é o maior desejo da noiva? Ah, você sabe, né? Você sabe. O que é? É o noivo, é casar, certo? Olha, não leva mal quando eu falo isso. Eu não entendo que alguém pode ficar 5, 6 anos noivo. Para mim, 4 meses já foi demais. Porque eu sabia, a minha esposa, essa menina é a minha esposa, certo? É isso. O noivo quer a noiva quer o noivo. Eles querem ficar juntos. Então, todo cristão verdadeiro, cada cristão, cada pessoa que nasceu de novo, que faz parte da noiva de Cristo, desde Pentecoste, esperou o noivo. Isso não é engano, isso é uma característica de um cristão verdadeiro. Mas só nós, hoje, podemos dizer, nós temos mais razões e justificativas para crer que nós somos uma geração privilegiada e que Jesus está às portas. E hoje à noite também vamos tratar um pouco disso. As tuas testemunhas e o arrebatamento da igreja, certo? Já falei esses dias, talvez tenha alguém aqui que não assistiu. Eu sou um estrangeiro, tenha compaixão do meu sotaque de alemão e de gaúcho, porque eu aprendi a sua língua como um papagaio ouvindo os gaúchos falar, certo? Cheguei no Brasil sem falar nada e começou a imitar os gaúchos a partir do ano 74. Muito bem, sou pai de 7 filhos e um dos diretores da Chamada da Meia-Noite e de profissão assim secular. Apesar que eu trabalho no tempo integral na Chamada da Meia-Noite, eu sou artista gráfico, eu trabalho com computação gráfica e essa é o presente que eu tenho para poder fazer as minhas palestras um pouco mais original, criativa e interessante
porque uma imagem vale muito, todos nós sabemos disso. As duas testemunhas e o arrebatamento da igreja. Aquele texto eu vou repetir agora. Darei as minhas duas testemunhas, que é Apocalipse 11, 3 a 13, 11 versículos. Darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirada na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Uma grande história, 11 versículozinhos só, mas uma grande história. As 2 testemunhas e o arrebatamento da igreja. Só quero falar mais uma vez que lá fora tem livros. Por favor, levam tudo, certo? Comprando, né? Porque eu não quero mandar tudo de volta. Nós mandamos isso de Porto Alegre via transportadora, porque eu vim com avião, no avião você não pode levar nada. Aproveita ainda, tem as palestras também, a palestra de hoje à noite e outras palestras, que é um ótimo meio para aprender da Bíblia e até evangelizar. Hoje nós não só damos um folheto, um livrete, alguma coisa assim, mas podemos dar um DVD para alguém que não gosta de ler. Ele pode assistir a algo que é muito evangelístico, como aquela palestra, a luta apocalíptica contra o Criador, que é sobre evolução e criação, mostrando que Deus é o Criador, que é muito bom. Então, por favor, aproveitem. E também temos a oportunidade de fazer a inscrição das nossas 2 publicações, chamada da Meia-Noite e Notícias de Israel. Olha, por ano você só paga R$18,90, que é muito barato. Por mês é menos do que R$2, menos do que R$2 para uma dessas 2 revistas. Vale a pena aprender cada mês um pouco mais sobre profecia bíblica, sobre sinais dos tempos, para nos preparar para a volta de Cristo. Não deixe que o seu crescimento espiritual seja ultrapassado pelos acontecimentos. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olha que promessa no começo, em Apocalipse 1, versículo 3. Vigiai, certo? Hoje de manhã eu falei muito sobre isso, né? Vocês se lembram ainda qual foi o título hoje de manhã? Porque eu desejei que vocês nunca mais vão se esquecer disso. Não corre atrás de uma lata, né? Uma lata vazia, porque todos nós somos uns patinhos e nascemos assim, né? Com um Deus invisível,
E hoje nós temos muita responsabilidade de não seguir coisas erradas, porque os tempos finais são caracterizados de sedução e enganos. E nós vemos isso também no cristianismo brasileiro. A profecia bíblica é uma mina de ouro, um garimpo cheio de preciosidades. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. E vamos continuar mais ou menos aonde ontem à noite nós paramos. Com as duas testemunhas começa a restauração de Israel. Quando nós lemos o Apocalipse a partir do capítulo 5, 6, 7, de repente aparecem duas testemunhas, capítulo 11, os 144 mil, e uma linguagem que para muitos cristãos é difícil, porque Apocalipse é intimamente ligado com o Velho Testamento. O Velho Testamento é mais do que 500 vezes citado no Apocalipse, mais 500 referências para o Velho Testamento. Por quê? Porque a história de Israel vai continuar com as duas testemunhas. A história de Israel, o atuar de Deus de uma maneira muito especial com esse povo. A figueira vai começar a produzir os figos, são os frutos dignos de um arrependimento. Por enquanto os judeus estão ali no banco de reserva. Grava essa expressão, eles estão em stand-by, eles estão hibernando por enquanto e esperam a atuação de Deus. Eles ainda estão orando lá embaixo, naquela faixa vermelha. Olha, imagina, por enquanto no banco de reserva, lá embaixo. E a antiga glória era isso aqui, onde Israel adorou o Deus de Israel. Eles estão lamentando a destruição dos seus templos. E não esquece que quando Davi entregou as maquetes, mapas, planos, detalhes para a construção do templo para o seu filho Salomão, Davi falou que Deus tinha mostrado tudo até ao mínimo detalhe. Todas as coisas do templo foi revelado ao rei Davi. Se você nunca leu isso, anota 1 Crônicas 28, 11, 12 e 19. Deus tinha revelado e Davi fez maquetes, como um arquiteto, como eles fazem isso hoje. E o templo foi construído, ou na época de Neemias até, reconstruído. Eu falei que esse homem, o Alec Garrar, é o homem que fez a réplica mais bonita do templo até hoje. Ele fez até 4.000 miniaturas de animalzinhos e de homens. 4.000, o homem gastou anos para fazer isso, né? E nessa escada até Jesus subiu muitas vezes. E essa escada existe até hoje. Aqui o Alec Garrar. Aqui as colunas de Salomão, né? Jesus pregou e falou muitas vezes naqueles lugares no templo, mas é tudo maquete, não é miniatura. E aqui judeus ortodoxos falando aos pequenos do monte do templo e do templo. Ele está mostrando lá o monte do templo. E muitas maquetes e pequenos templos são carregados em Israel. O Michael Ossanis, um judeu russo, fez essa maquete linda, que por enquanto é a mais pesada, que foi colocado perto do muro das orações. E a Bíblia diz em respeito de Elias, então Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Elias, num certo sentido, já veio na pessoa de João Batista. Nós sabemos disso, não é toda aquela discussão teológica. Mas, já que Jesus vai voltar de novo como Rei dos Reis, haverá de novo não somente um Elias, mas também o profeta. São duas testemunhas, não só uma, porque a Bíblia fala disso em Apocalipse 11. E em respeito de Moisés, suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Eu não quero ser agora teorético demais, mas olha, aqui nós podemos dizer que o Elias, uma das duas testemunhas, vai fazer as coisas, e a outra testemunha
vai falar as coisas. É bem interessante o ministério. Então pode ser, presta atenção, já que aqui está escrito que, eu já falei para vocês ontem à noite, eu não digo que é Elias e Moisés, certo? Podem ser judeus, profetas muito especiais, que Deus vai equipar numa maneira quase nunca visto, com poder, sinais e milagres. E podem ser que são pessoas no espírito de Elias e Moisés, entendeu? Eu não afirmo aqui categoricamente que é Moisés e Elias. Eu não posso fazer isso, porque a Bíblia não faz isso. Então para que você quer saber? É Moisés e Elias ou não é? Não importa. Mas vão ser dois homens altamente poderosos, que Deus vai usar no começo da tribulação para glorificar o seu nome. E olha, pode ser, presta atenção, que com essas duas testemunhas vai começar a restauração do terceiro templo em Jerusalém. Assim como Deus revelou os detalhes para Davi, ou do tabernáculo para Moisés, reconstruir um templo que será aceito por Deus, chamado o templo de Deus, que pode ser profanado, então ele tem que ser santo. Muitos cristãos falam muito mal do próximo templo. É o templo do anticristo. Cuidado. Ele é chamado o templo de Deus, que pode ser profanado. E pode ser que essas duas testemunhas, com a inspiração diretamente de Deus, vão reconstruir o terceiro templo, com a ajuda dos judeus. Eles já tentaram várias vezes levar a pedra fundamental para o próximo templo, para o monte do templo. Já temos duas grandes pedras que foram tirados de rochas com ácido, porque ali não pode tocar ferro naquelas pedras, não pode tocar ferramenta de homem. Olha, o que vocês acham quando um grupo de judeus vem carregando, transportando uma pedra para o terceiro templo? O que vocês acham? O que os árabes pensam sobre isso? Os árabes que estão lá no monte do templo, na mesquita Al-Aqsa e no Domo da Rocha, que hoje tomaram conta lá, o que vocês acham? Eles vão dizer: nossos primos ou irmãos judeus, enfim vocês estão chegando, já estamos esperando muito tempo para entregar a chave do monte do templo. Olha, nós vamos agora desmontar o Domo da Rocha, a mesquita Al-Aqsa, vamos levar lá para Meca, e nós sabemos que vocês são os donos da verdade. Será? Haverá guerra. E por isso cada vez a polícia correu, lógico, a polícia correu, já acompanhou os amigos do templo, até uma certa distância, até uma certa proximidade do monte do templo, aí pararam e acabou a festa. Porque isso é um tema muito explosivo. Já temos a menorá, feito por um americano, em 7 anos, de ouro, que é exposto lá em Jerusalém, perto do Muro das Orações, todo mundo pode olhar. É uma menorá que será colocado no próximo templo. O que vocês acham que os árabes pensam quando eles veem essas coisas? Porque eles sabem disso, eles andam lá também. Eles veem uma menorá e sabem que o alvo, porque essa menorá foi feita, é para ser colocado no próximo templo. E eles ficam cada vez mais desesperados, os árabes. Nós temos o Instituto do Templo, onde quem viaja para Israel entra lá, no bairro Mea Shearim, em Jerusalém. Aqui o sumo sacerdote com todos os equipamentos, assim a roupagem, tudo isso já foi restaurado, como também o diadema de ouro que o sumo sacerdote carrega, quase como uma coroa, onde está escrito Kadosh Lashem, ou Kadosh LaYahweh, santificado ao seu nome, de ouro. E muitos utensílios de ouro, de prata, instrumentos musicais, roupas de sacerdotes, a mesa dos pães asmos, o chofar de ouro, o chofar de prata, o altar de incenso, tudo isso já foi feito, já foi restaurado. Aqui tudo tem que ser kosher, tem que ser puro, utensílios de cobre, e o que ainda falta é a chamada novilha vermelha. Muitos cristãos não sabem que houve, até hoje, somente 8 a 9 novilhas vermelhas, desde o tabernáculo. Quer dizer, desde 3.500 anos, só houve 8 ou 9 novilhas vermelhas. O que é uma novilha? Não era um holocausto comum. Era algo muito especial para usar a cinza daquela novilha vermelha para certos rituais e a lavagem ritual também dos sacerdotes.
E essa novilha foi queimada longe do templo, certo? Fora do arraial, como Jesus morreu, fora do arraial. Então, claro, os judeus estão tentando criar a novilha vermelha. Se você entende um pouco de agricultura, nós temos o Red Angus, nós temos a Santa Gertrudes, nós temos várias raças de gado vermelho no Brasil. Só que para você conseguir uma novilha 100% vermelha é muito difícil. Por quê? Normalmente, em alguma parte do corpo, no focinho, nas orelhas, no rabinho, na ponta do pé, crescem pelinhos de outra cor, preto, branco, e aí a novilha é descartada. Talvez você ache engraçado como cristão, a novilha não pode ter mais do que 3 pelinhos de outra cor. Isso é coisa de judeu, tem que ser kosher, tem que ser puro. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma época atrás nasceu uma novilha vermelha, e já houve uma expectativa em Israel, mas depois ela foi descartada, porque cresceram pelinhos de outras cores, assim, nessas partes, no focinho, na orelha e tal. Olha, isso não é brincadeira. Quando a novilha vermelha vai nascer e vai ficar vermelha, isso vai ser uma pressão para a reconstrução do terceiro templo. Muitos instrumentos musicais já foram restaurados. E olha essa placa. Essa placa é o pano vermelho que nem para o touro, né? O touro fica louco com pano vermelho. O monte do templo é nosso, dizem os judeus. Isso é explosivo hoje, porque nós temos um mundo árabe, os muçulmanos no mundo inteiro que cuidam ali, e isso é muito, muito explosivo. Aqui aquela subida, no momento, quando se vem perto do Muro das Lamentações, aí tem uma subida para o monte do templo. Nós também subimos ali. E aqui nós vemos judeus no monte do templo, que é algo muito sensível. Esses tempos, um judeu ficou parado no monte do templo, e mexeu os lábios. Só assim, quietinho, mexendo os lábios. Os árabes começaram a gritar. Porque para os judeus, imagina a situação hoje, é proibido orar no monte do templo. Para eles é proibido orar no seu monte do templo. Os árabes ficam doidinhos. E até nós temos que tirar tudo de símbolos. Não pode ir lá com a estrela de Davi, com o símbolo da menorá, com coisas de Israel. Tem que ir lá mais ou menos neutro, né? Que nem a polícia civil, né? Assim meio escondido. É isso aí. Olha, é explosivo. Os judeus no monte do templo. E olha que você vê ali perto do Domo da Rocha, não é uma plantação de batatas. Tudo isso são árabes orando em direção a Meca. E olha, eu não quero falar mal dos muçulmanos, mas você sabe como eles oram, certo? E quando eles oram em direção a Meca, qual é a parte do corpo que fica virado para Jerusalém e para o monte do templo? Isso é muito feio. Isso é muito feio. E por que eles defendem tanto esses santuários quando eles estão orando para Meca? Certo? E nós vemos hoje como a profecia se cumpre. Jerusalém será um cálice para tontear os povos em redor, que são povos árabes. Vigiai. E olha o que Simão, Pedro, o apóstolo Pedro, ele falou em Atos 15 o seguinte: expôs Simão como Deus primeiro visitou os gentios. A intenção geral, o alvo principal durante a época da igreja é atingir todo mundo com o evangelho. Todos os homens aqui na terra, certo? Então Deus primeiro visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Esse povo se chama igreja, aquela eclésia que foi chamada para fora. Agora cuida, cumpridas estas coisas. Por favor, segue o raciocínio da Bíblia, que é muito importante, porque aqui tem uma confusão em muitas igrejas. Cumprida a primeira coisa, qual foi a primeira coisa? Chamar um povo entre os gentios, certo? Cumpridas estas coisas, aí vem uma outra coisa: voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi. Quando a Bíblia fala Jacó,
Sião, Davi, a Bíblia sempre fala de Israel. Isso não tem nada a ver com a igreja, certo? Então, quando a Bíblia fala o tabernáculo caído de Davi, a Bíblia fala do reino lá em Israel, que será restaurado, claro, no sentido espiritual. Israel vai fazer uma reviravolta, e as tuas testemunhas serão usadas para que essa volta, aquela coisa de 180 graus, vai começar para acontecer. As tuas testemunhas são a ferramenta. Por enquanto, Israel está lá, em grandes encrencas. Eles até dizem no momento, eles nunca se sentiram tão ameaçados desde a fundação do Estado de Israel. O perigo, as armas, tudo está aumentando nas mãos dos inimigos. Israel ficou muito angustiado. Pior é que os países grandes estão pressionando para dividir a terra. O judeu sempre é culpado de tudo. Hoje, qualquer coisa, qualquer reação, eles são o bode expiatório. Eu fico com muita pena. Eu tenho pena como o judeu hoje apanha o tempo todo. Se ele faz nada, está errado. Se ele faz algo, também está errado. É triste. E Israel está rodeado daqueles povos em redor, eles fazem parte da Liga Árabe, e todos são principalmente unidos pelo ódio contra Israel, que é um paizinho tão pequenininho lá no meio, que não tem nem espaço para colocar Israel no território deles. Israel sempre fica no mar Mediterrâneo, ou fica um Isr, aí já acabou a terrinha deles, o território. Olha, uma manchinha tão pequena, e essa manchinha deixa todo mundo doido. Olha, Israel é tão pequeno, todo dia a gente escuta alguma coisa na mídia, qualquer coisa que acontece lá. É incrível, um cálice para tontear todos os povos. E olha o que Paulo fala em Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, ele fala com a igreja, com os cristãos, que ignoreis este mistério. Agora Paulo revela dos 10 mistérios do Novo Testamento. Aqui é ligado com Israel, que o cristão tem que entender. Para que não sejais presumidos em vós mesmos. Ou em outro lugar está escrito para não te orgulhar contra os ramos naturais. Eu gosto muito de uma tradução em espanhol que diz, na Bíblia das Américas, diz, não seja arrogante. Cristão, não seja arrogante contra os judeus. Para mim, me deixa falar isso, o amilenismo, para mim, é arrogância cristã contra Israel. Para mim, o amilenismo, que igrejas negam hoje o futuro de Israel no plano da salvação de Deus, para mim é antissemitismo cristão. Olha o que eu falo. E Paulo aqui fala, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Quer dizer, é um perigo. E nós vemos isso hoje no amilenismo, por exemplo. Que veio endurecimento em parte a Israel. Até quando? Até quando Israel vai ficar no banco de reserva? Até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que quer dizer isso? Olha, Deus sabe o número X, porque Deus sabe tudo, do passado, do presente, do futuro. A Bíblia diz que Jesus carrega tudo com o poder da sua palavra. Cada molécula, cada átomo aqui em todo o cosmos, tudo que existe, é movido por Jesus Cristo. Ele sabe tudo, Ele faz tudo. Ele sabe quantos gentios vão se salvar para entrar na igreja, e haverá um ponto X, quando Deus vai encerrar esse tempo da graça da igreja de Jesus. E quando isso acontece, vamos voltar, Israel será tirado do endurecimento. Vocês entenderam? É lógico. Por isso a igreja tem que sair, né? A igreja sai de todas as línguas, povos, tribos e nações, e Deus vai começar de novo, numa maneira muito especial, com a sua atuação com Israel. Isso é difícil? Olha, eu acho isso muito simples. Romanos 11, 25, se você lê isso sem preconceitos e todo aquele peso denominacional e que a gente tem,
Eu digo até que nós alemães nascemos com 3 glóbulos no sangue, não só o branco e o vermelho. Nós temos mais um glóbulo antissemita. Mas olha, quando alguém começa a ler a Bíblia, aceitar Jesus, até o alemão, ele tem que aceitar isso. Está escrito até no Novo Testamento, Deus tem um plano muito especial com Israel. O que falta ainda? São pessoas que serão salvas. Eu gostei muito dessa foto, em Belém do Pará, e o nome do pastor também é muito significativo, o nome dele é Messias, o pastor Messias. Ele me convidou para pregar naquelas águas naturais que vieram lá, foi muito lindo. E sabe por que tem 2 pessoas aqui? Porque essa mulher jovem, Deus usou para levar essa para Jesus. Ele chamou todas as pessoas que Deus usou na igreja para salvar outras pessoas. Eu nunca tinha assistido um batismo assim. Quer dizer, não foi o pastor que fez o trabalho principal, foram os membros ativos que ganharam almas para Cristo. Foi muito lindo, isso é o nosso papel, por isso eu digo, olha, não negligenciem missões. Não, olha, uma alma de um índio vale tanto como a alma de qualquer outra pessoa. Eu, em 86, eu estava no ponto para ir no Amazonas e trabalhar lá. 86 foi no ponto que eu fui lá para Humaitá, lá no Amazonas, já me informei sobre barcos para evangelizar nos rios e tudo, e Deus não permitiu. Mas é muito importante. Antes que nós mandamos qualquer missionário para exterior, tem que ser evangelizado os índios brasileiros. Muito importante. Aqui até uma pequena índiazinha no Paraguai, que é batizada aqui através de um missionário. É isso que Deus quer, por isso nós estamos aqui ainda, para salvar almas para Cristo. Quem vai matar os 2? Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. A besta que surge do abismo. Agora precisamos de novo pontos de orientação. O testemunho concluído, depois de 1260 dias, 3 anos e meio, aí vem a besta do abismo e mata os 2 na cidade da crucificação de Jesus, que é Jerusalém, seu Senhor, onde seu Senhor foi crucificado. As 2 testemunhas são crentes no Senhor Jesus, Ele é o Senhor deles. E a cidade é chamada Sodoma e Egito. Hoje em dia até tem a parada gay lá em Jerusalém. Olha, a situação lá não é muito boa. A metade dos judeus hoje é simplesmente secular, mas com a morte das 2 testemunhas começa a grande tribulação. Mas escuta, de onde vem uma besta do abismo? Eu só conheço 2 bestas. Apocalipse 13 diz, a primeira besta vem do mar, que são os povos gentios. Olha, nunca discute se o governador mundial é judeu ou não, não importa. Se você quer chamar ele de anticristo, mas não discute, não importa se ele é judeu ou gentil, provavelmente ele é gentil, não tem nada a ver, ele vem lá do Império Romano. E o outro, Apocalipse 13:11, é a segunda besta que vem da terra, com 2 chifres como um cordeiro. Esse é o falso profeta, esse tem que ser judeu. Muitos chamam esse de anticristo, sabia? Porque em 2 Tessalonicenses 2, Paulo diz que o filho da iniquidade vai enganar o mundo inteiro com sinais e milagres enganadores. Quem dos 2 faz sinais e milagres? Quem dos 2? Que é chamado filho da iniquidade. É o falso profeta. Por isso, eu não chamo nenhum nem outro de anticristo. Eu chamo a dupla anticristã. Eles vão trabalhar juntos, e juntos os 2 serão jogados como primeiros homens para o lago de enxofre. Entendeu? É uma dupla, porque em Apocalipse 13 o Espírito Santo revela mais, que o anticristo não é um só, são 2. O imperador mundial e o falso profeta. Olha o que acontece, por que de repente o imperador mundial, a primeira besta, vem do abismo? Sabe o que é abismo? É o lugar do diabo, dos demônios, de onde vêm aqueles gafanhotos do abismo. Olha o que a Bíblia diz: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então vi das suas cabeças como golpeada de morte,
Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Escuta, o que é uma ferida mortal? Na sua língua. Uma ferida mortal, ela é parcialmente mortal? Um acidente fatal, a pessoa morreu parcialmente? Se você já estudou isso ou não, o imperador mundial vai morrer. Ele vai ser ferido mortalmente, talvez numa guerra, num ataque, alguma coisa vai acontecer, ele vai morrer. Depois de 3 anos e meio, ele vai morrer e ele vai ressuscitar. Ele vai aparecer de novo. A Bíblia diz que nessa época, como nunca houve e nunca mais haverá, vão acontecer coisas horríveis. Entendeu? Coisas horríveis. Tem um cheirinho levemente de queimado, não é minha cabeça. Eu estou suando meio, mas acho que não. Porque cheirinho tem que olhar agora aqui se sai uma fumacinha aqui ou se vem de fora, certo? Mas vamos ficar calmos, por enquanto não vejo nada de excepcional aqui dentro. Ele vai morrer e vai ressuscitar. Esse é o significado. A besta que surge do abismo. E quando ele surge do abismo, ele será o grande monstro. E o falso profeta vai aparecer ativamente. E aí começa a grande tribulação. Espero que vocês entenderam isso. Então, a minha pergunta é a seguinte: por que o falso profeta, que vai enganar todo mundo, não pode encontrar as tuas testemunhas? Ele não pode se confrontar com as tuas. O que ia acontecer nesses 1260 dias se o falso profeta ia enfrentar as tuas testemunhas? O que ia acontecer com o falso profeta? Ele ia morrer. Ele ia morrer. Ele não pode encontrar as tuas testemunhas. Impossível. Por isso, essas tuas têm que morrer primeiro. E quando eles morrem, certo? Aí ele vai se revelar. E na mesma hora, a besta vem do abismo, vai matar os dois, e aí começa a grande tribulação, com toda a atuação dos sinais e milagres enganadores. Essa é a cronologia lógica dos acontecimentos. E aí começa a grande fuga com os judeus. E a Bíblia diz que os povos vão se alegrar, vão mandar presentes. Pode ser que isso é a última alegria desse mundo, porque aí começa a grande tribulação. Muito bem, nós vamos correr um pouco. E a Bíblia diz que depois de 3 dias e meio, eles vão não somente ressuscitar, mas eles vão ser arrebatados numa nuvem. Vocês acompanharam o estudo? Eu pergunto a vocês agora o seguinte: como alguém pode interpretar essas 2 testemunhas como não sendo 2 pessoas normais, né? Profetas judeus que Deus vai usar? Como alguém pode dizer que isso é o Velho e o Novo Testamento, como os adventistas? É impossível, gente. Alguém diz que isso é a igreja. Como a igreja vai ficar como cadáver 3 dias e meio numa praça? Isso tudo não combina. Então Deus se comunicou de uma maneira muito estranha, muito complicada. Eu não entendo mais nada. Não. Quando Deus se comunica, Ele faz isso para que nós podemos entender isso. São 2 profetas que vão começar a restauração de Israel. E olha, quando essas 2 testemunhas vão morrer e ressuscitar e ser arrebatados, a Bíblia diz que haverá um grande terremoto e a 10ª parte da cidade vai ruir, vão morrer 7.000 almas. Isso é um noticiário para os anos vindouros, já um corte de jornal, um recorte de uma coisa que nem aconteceu ainda lá em Jerusalém. Aí a Bíblia diz: ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. Os judeus vão se bater no peito. Aqui começa o arrependimento dos judeus. Aqui é o primeiro sinal na Bíblia do Israel futuro que eles vão se arrepender, porque eles veem o que acontece com as 2 testemunhas. Aí o anticristo vai começar a perseguir os judeus.
terremoto. Todos nós conhecemos isso, olha, também lá no Japão, isso aqui foi no México. E eles vão começar a se arrepender. Muito bem. E Jesus, ele disse, quem lê, entenda. Eu peço vocês, se você ficou meio perdido com aquilo que eu falo, olha, isso é um assunto muito importante, ele influencia muito a nossa vista profética e escatológica. Quem lê, entenda. Se nós não entendemos, nós temos que ler mais, estudar mais, nos esforçar. E nós somos feitos para aprender. Eu me lembro ainda, olha, quando eu ganhei a minha primeira câmera digital, não foi essa, foi, não sei, no ano 2002, por aí. E olha, eu já tinha feito 30 anos fotos com uma máquina, com espelho, com teleobjetivo, ângulo largo, um monte de coisas. Eu gosto de fotografar. Eu tinha medo de apertar o botão. Eu não conhecia uma câmera digital. Comecei a ler o manual, a estudar, né? Foi uma máquina simples, uma Canonzinha, bem inferior do que essa. Comecei a fazer fotos. Mais tarde ganhei uma máquina de um amigo judeu com 28 ícones no monitor. 28, uma máquina sofisticada. De novo, não entendi nada, baixei o manual em alemão da internet, estudei, depois eu dei risada. Né? A gente aprende, ou você, fazendo autoescola, você aprendeu que aquela alavanca no meio do carro não é para mexer na gasolina, certo? Aquela alavanca não é para mexer na gasolina, é para trocar as marchas, certo? E você entendeu que tem 3 pedais, certo? A embreagem, o freio e o acelerador. E você não pode apertar os dois, por exemplo, ao mesmo tempo, o freio e o acelerador, certo? E você tem que apertar a embreagem na hora de trocar as marchas, você não faz crrr. E principalmente quando a esposa dirige, o marido vai gostar demais. Quando a minha esposa sai do portão, parece que é um foguete lá no Cape Kennedy, nos Estados Unidos, está aquela nave espacial que vai levantar voo. Mas olha, o homem foi feito para aprender, certo? Nós aprendemos, compramos um eletrodoméstico um pouco mais complicado, um celular, e com o tempo nós sabemos, pelo menos mais ou menos. Às vezes o pai tem que chamar, ô filho, vem cá, me ajuda. Ou esses tempos a minha esposa comprou um gravador bem sofisticado, eu não consegui desligar. Eu tirei a bateria, parecia um índio, né? Tirei a bateria para desligar, fiquei com vergonha. Depois li o manual e vi como se desliga. Então, olha, eu quero dizer que o homem foi feito para aprender. Vamos encurtar a história. E nós sabemos que Israel foi destruído, certo? E haverá um outro ataque, através do anticristo falso profeta, lá contra Jerusalém. Os judeus vão fugir e também muitos dos ortodoxos vão fazer parte do remanescente de Israel. E a Bíblia fala daquela ferida mortal que foi curada, certo? Mais uma vez, o governador mundial vai morrer, vai ressuscitar como besta do abismo, e quando ele aparece de novo, começa a grande tribulação. E o falso profeta vai trabalhar juntos e enganar todo mundo. Então nós temos, eu não vou tratar isso com vocês agora, porque nós já vamos terminar. Nós temos um código profético, que é uma pedra de tropeço para muitas igrejas, denominações e religiões. Eles não sabem o que fazer com esses 1260 dias, 42 meses, 1 tempo, 2 tempos e meio tempo. Eu só quero dizer que esses versículos ligam o livro de Daniel diretamente com o livro do Apocalipse, certo? Isso é o mais importante nesse código profético, que nos mostra que a história de Israel vai continuar no livro do Apocalipse. Deus vai atuar com Israel, porque Daniel só falou para Israel, ele não falou para a igreja. Então tem muito disso, aquele código profético que é uma pedra de tropeço, que é uma maldição para muitas igrejas. Muitas igrejas não sabem o que fazer com esse código profético, 1 tempo, 2 tempos, meio tempo, 42 meses, 1260 dias, que é a metade daqueles 7 anos que é chamada 70ª semana de Daniel, que foi predestinado para Israel para concluir, para aperfeiçoar, para terminar todo o plano de salvação de Deus com Israel. E se você tem essa pergunta, Daniel 12:1 responde: Israel será salvo na grande tribulação. O anjo respondeu isso para Daniel, né? Naquele tempo será salvo o teu povo. É isso. Por isso Deus age de uma maneira muito especial. E Jesus falou a mesma coisa da grande tribulação.
Muito bem. Não por acaso, o Arnold Fruchtenbaum, que no momento é um dos judeus crentes mais famosos no mundo, fala desses 500 vezes que o Antigo Testamento é citado no Velho Testamento, que mostra a ligação do Apocalipse com Israel. Quando ocorrerá o arrebatamento? Mais uma vez, ao encontro do Senhor. A minha esposa sempre diz: Reinaldo, tira essa imagem. Ela não gosta, ela acha muito místico, certo? Mas eu gosto. Eu não sei se vai ser bem assim, né? Porque vai ser num abrir e fechar de olhos. Mas essa é a nossa esperança bendita, ao encontro do Senhor. E olha, eu pessoalmente, ficando como todos vocês mais velho, essa esperança para mim é cada vez mais preciosa, certo? Nós não precisamos desesperar ficando mais velhinhos, debilitados. Não, tudo vai em direção ao encontro do Senhor. Isso é maravilhoso. Então, naquele esquema, é bem claro que o arrebatamento, já falei ontem para vocês, tem que ser antes daqueles 7 anos. Porque os 7 anos é uma atuação diferente de Deus. É uma outra dispensação. Esses 7 anos não tem mais nada a ver com o tempo da graça. Lá eles vão transformar água em sangue, fogo vai matar os inimigos. Isso não é mais a época da igreja. Eu não jogo fogo hoje sobre ninguém, certo? Nós não transformamos água em sangue. Nós não jogamos pragas. Isso é coisa, o falar de Deus, como na época de Moisés e Elias. E olha, nós devemos nos esforçar, porque Jesus mandou o seu anjo para testificar essas coisas às igrejas. Então Deus fez isso para que nós entendamos o livro do Apocalipse. Nós já vemos hoje muitas coisas passando por cima da nossa cabeça, porque para o arrebatamento, escuta bem, não existem sinais dos tempos finais. Não existe, não tem nada a ver com o arrebatamento. Com o arrebatamento só existe a plenitude dos gentios. Quando o número X é salvo, Deus tira a igreja. E olha, qual é a lógica? Se nós vemos hoje o palco apocalíptico para esses 7 anos está sendo preparado no mundo, em Israel, na Europa, globalmente para o controle total. O que significa isso? Que o palco, né, já é montado para aqueles 7 anos. E o arrebatamento é antes desses 7 anos. Qual é a lógica da coisa? Que o arrebatamento chegou muito perto. É lógico. Aceita isso, isso é muito importante. Vamos começar de novo com esses 111 anos, olhar mais para cima. Ora, ao começarem essas coisas, levantai as vossas cabeças, certo? Exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Não vamos falar muito sobre isso, vamos chegando mais para o final. Tem muitas coisas boas aqui, mas vamos chegar à aplicação. Olha, então, o apelo foi dado. Nós temos que estudar a palavra profética, a profecia bíblica. Eu sei que estudar é um esforço mental, pois todos nós gostamos de assistir televisão, certo? Alguém até disse, assistindo televisão você fica quase em coma, como uma pessoa em coma no hospital, sabia? Por isso as pessoas aprendem tão pouco com a televisão e me perguntam: Reinaldo, você vai com o Verbos para a Alemanha? Eu já falei isso, né? Porque tem muita água no meio, muitas pessoas não sabem, até assistindo tanta coisa, não sabem. Então, esforço mental é muito importante para nós hoje, para vigiar, cuidar com os enganos. Hoje de manhã falei muito duro sobre as coisas que também acontecem em muitas igrejas brasileiras. Olha, eu podia falar cada coisa para vocês. Eu já assisti espiritismo evangélico nas igrejas. Eu fiquei de boca aberta que acontece tudo nas igrejas. Olha, eu já disse para Jesus, eu não vou mais viajar. Eu não quero mais, estou de saco cheio, não aguento mais. E ele disse, não é bem assim. Tá. E olha, não podemos negligenciar Israel, é muito importante, senão nós fazemos uma confusão na interpretação da Bíblia. E não esquece, nós vivemos num mundo moribundo. No Apocalipse vão ainda acontecer coisas horríveis. Esse mundo, nós não vamos salvar o planeta Terra, como muitos querem hoje, dos partidos verdes. Por isso devemos aproveitar o tempo com essa bendita esperança: Jesus voltará, certo?
Então, olha, alguns pensam, o que é Apocalipse? Terá uma imagem da besta que ganhará vida e vai comandar com palavras de ordem, uma imagem que vai ganhar vida. Vai fazer que todo mundo vai se botar a marca da besta na mão ou na testa. Isso vai acontecer só a partir da metade daqueles 7 anos. Então o chip hoje não seja um chip maníaco. Tem cristãos hoje que olham mais para o chip e para o anticristo do que para Jesus. Olha, eu não espero o anticristo, eu espero Jesus Cristo. Mas lá vai haver coisas horríveis, o anticristo vai morrer, vai viver, demônios, gafanhotos, úlceras malignas, o sol vai queimar como fogo, terremotos gigantes, o megacrio, meteoros vão cair sobre a terra com peso de 33 quilos, chuva de pedra assim, e a metade da humanidade vai morrer. E vocês sabem, entra uma vez na internet com a palavra megacrio meteoros. Tem um cientista espanhol, Jesus Martínez Frias. Eles estudam gelo, pedaços de gelo, até 400 quilos. É o tamanho de um armário. Outros têm o tamanho de um micro-ondas. Outros têm esse tamanho. Que já caíram várias vezes nos últimos anos aqui na Terra. Claro, muitos nem se acham, porque o gelo vai cair e vai derreter. Quando cai no telhado de uma fábrica, eles notam. Ou quando o gelo detona um carro. Eles não sabem de onde vem esse gelo. Esse gelo não é de aviões, não é do banheiro de aviões, não é gelo que gruda no trem de pouso, não é gelo das asas. É gelo como chuva de pedra, não é gelo cósmico. É que nem chuva de pedra. E eles não sabem, às vezes até de um céu azul, cai um pedaço enorme desses megacrio meteoros. Olha, é uma sombrinha, é uma luzinha vermelha piscando. Olha o que Deus fala para Jó: acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da tribulação, dizem algumas Bíblias, até o dia da peleja da guerra. Deus fala da saraiva, da chuva de pedra que é guardada para a tribulação, e a Bíblia diz que virão pedaços de chuva de pedra de 35 quilos. E já estão caindo alguns pedaços grandes, que é muito interessante. Olha, eu só falo isso, porque isso é confirmado. Eu odeio especulações, mas eu falo isso porque isso acontece, isso é real. Então virá a hora da verdade, mas vamos chegar no final com isso. Então, olha, importante para nós, dedicação e simplicidade. Fica na fé bíblica, não se desvia, certo? Dedicação e simplicidade. Tenha um testemunho autêntico. Seja um servo do seu Senhor, um servo verdadeiro nos tempos finais. Seja fiel até a morte. Olha, hoje, onde ficou hoje a vontade dos cristãos para morrer pelo seu Senhor? Certo? Hoje até o missionário já pergunta: será que eu vou ter um seguro de vida? Será que vou ter um carro? Será que vou ter uma casa pastoral? Olha, nem falando de morrer para Jesus Cristo. Onde nós estamos hoje, gente? Nós estamos muito acomodados, certo? Quando um missionário morre hoje, é uma tragédia. Eles acusam a missão e dizem o que eles não cuidaram. Olha, fiel até a morte. E nós vamos ao encontro do Senhor. Amém. Entrego a palavra. Desculpe o atraso. Meus queridos irmãos e amigos, nós já estamos chegando ao final. E depois de sexta, sábado, domingo, hoje pela manhã e agora à noite, uma coisa que ficou bem claro é aquela palavra do profeta: o fim vem, o fim vem. Levantou-se o fim contra a terra. Bem, eu quero dizer o seguinte: não é só os crentes, e quando eu digo crentes, eu me refiro àquelas igrejas que estão pagando o preço de permanecerem na doutrina, pregando essas verdades. Essas igrejas falam sobre o fim, que Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja,
o anticristo vai se manifestar, Israel será salvo como nação, o remanescente. Então nós estamos anunciando o milênio que vai acontecer, 1000 anos com Jesus Cristo reinando aqui. Pregamos, desmascaramos as obras do diabo. E eu pensava, alguns anos atrás, quando eu li esse texto das 2 testemunhas, diz que quando o anticristo matar as 2 testemunhas, vai ter uma festa na terra. Nós já não vamos estar mais aqui, nós estamos lá no céu. Mas quando as 2 testemunhas forem mortas, vai ter uma festa. Diz que os homens vão trocar presente, porque as 2 testemunhas pararam de pregar, de denunciar o pecado para desmascarar o anticristo. Então, quando matar as 2 testemunhas, vai ter uma festa. E sabem uma coisa? Nós estamos tendo um prefácio disso agora. Esse tipo de pregação, a fiel doutrina, a sã doutrina, está perturbando muita gente. E quando a igreja for arrebatada, por incrível que pareça, vai ser um alívio para muita gente. Pense bem. Porque o que Paulo fala lá em Timóteo? Que o povo quer ouvir o quê? Coisinha gostosa, que dá aquela coceirinha no ouvido, né? Passa aquele cotonetezinho, gostoso. Mas não quer ouvir a verdade. Incomoda. Incomoda. Então, quando a igreja for arrebatada, a cegueira vai ser tão grande, que aí o que Paulo fala, será dado crédito à mentira, porque a verdade incomodava. Então, gente, você que me ouviu aqui agora, não brinque não. Não brinque. O tempo está passando, vocês estão vendo o rumo que o mundo está tomando. Vocês estão vendo. Vocês estão vendo que a palavra mais usada na mídia agora, não é de púlpito. Púlpito aqui normalmente nós usamos mesmo. Mas lá fora, agora o testemunho está vindo lá de fora. A palavra, o verbete mais usado na mídia qual é? Apocalipse. Está lá fora. É um apocalipse. Estamos no apocalipse. A revista Veja estampou Apocalipse. Aí isto é, aconteceu o apocalipse. Capas falando de apocalipse. Aquela revista super interessante, houve uma reportagem, o apocalipse do planeta. Paulo diz, desperta tu que dormes. Então, meu amigo, não brinque não. Pense bem. A Bíblia diz que quando o anticristo se manifestar, as pessoas serão marcadas. Não vai ter mais cartão de crédito não. Porque cada vez que você faz alguma coisa, você tem que ter um cartão. Eu sou um pastor, o que eu tenho? Imagina um empresário então. Eu tenho a minha capanguinha ali, já não tem mais lugar, porque é cartão de farmácia, cartão não sei o que, cartão não sei o que, cartão para tudo. Agora a Bíblia fala que no Apocalipse, capítulo 13, que o anticristo vai dar uma marquinha. E com aquela marquinha, as pessoas vão poder comprar, negociar, vender, revender, trocar, permutar, escambar. Mas tem que ter a marca. Se não tiver a marca, não tem como. Sabe o que? Já deu para entender o que significa isso? Você fala, mas como é que as pessoas vão se deixar marcar a gente? Hoje as pessoas estão se marcando com uns negócios estranhos no nariz, no lábio, na língua, nas orelhas, estão pondo os negócios estranhos aí, estão se marcando, estão se deixando marcar. Outros então estão se tatuando. É o prenúncio de que a humanidade vai aceitar uma marca. Mas nós, pelo amor de Jesus Cristo, queremos as marcas do Evangelho de Cristo. É essa, irmãos. Então pense nisso, você que entrou aqui, não tem Jesus ainda, abra o coração para Ele. Ele diz assim, estou à porta e bato, se alguém abrir eu entro. Abra, deixe Jesus Cristo entrar no seu coração. Que Deus o abençoe. Se você entregou a sua vida a Jesus, olha, eu vou estar lá na porta, o pastor Vitor também vai estar lá. Fale conosco, pastor, eu entreguei meu coração a Jesus.
Eu quero as marcas de Cristo na minha vida. Eu não quero as marcas do anticristo. Entregue seu coração ao Senhor. Que Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Reynold. Muito obrigado por ter estado conosco esses dias. Deus nos chama para a obra que irá trabalhar a um dever à nossa frente, o Evangelho anunciar. Muitos homens no passado batalharam com fervor, incansáveis, destemidos na seara do Senhor. Pelos vales e cidades, vamos todos proclamar, revestidos do poder de Cristo, a igreja vai triunfar, a igreja vai triunfar. Posso contemplar o grande dia, a redenção bem perto está, e por toda eternidade viveremos com Jesus no lar. Pelos vales e cidades, vamos todos proclamar, revestidos do poder de Cristo,